Vamos falar hoje sobre a carta do rato. Vamos entender um pouco mais sobre o comportamento dessa carta e entender que, na verdade, quando você se pega aos estudos aqui do Lenormand, ou baralho cigano, ou tarô e até mesmo oráculo, que na verdade você precisa entender o que essa carta quer te dizer e não quais são as palavras-chave linkadas a ela. Que se você ficar engessado aí, entender quais são as palavras-chave, você vai ficar limitado. Isso vai te trazer insegurança e provavelmente vai te causar brancos aí na sua leitura. Então, quando você pega uma carta, você precisa entender, em primeiro lugar, que cada carta desse baralho, ela tem a sua simbologia única, mas ela tem comportamentos diferentes em determinados assuntos, em determinadas casas. Então, para cada assunto, essa carta, ela tem sim a sua simbologia, mas ela tem o seu comportamento diferente. Dependendo da pergunta do amor, essa carta ela vai ter uma simbologia diferente. Se você vai falar sobre família, estudo e saúde, vem essa carta, ela também vai ter um comportamento diferente. Mas a carta do rato, ela é simples da gente entender, principalmente quando a gente entende aqui sobre o rato. O rato, ele é um bichinho esperto, mas ele é burro ao mesmo tempo. O rato, ele é muito pequenininho e medroso. E geralmente, quando a gente vai falar sobre a carta do rato, quando a gente busca sobre palavras-chave, ela sempre vai falar sobre perdas, desgaste e prejuízo. Então infelizmente, eu já me deparei com muitas pessoas, principalmente em live, dependendo da pergunta que o cliente fez, ela fica nesse desgaste, olha, perda, né? Existe um desgaste aqui no casal, então fica muito limitado nas palavras. Isso se torna o quê? Uma pessoa insegura e uma leitura muito chata. A carta do rato, ela é uma carta onde ela traz aqui pra gente, sim, perdas. Ela traz sim desgastes, mas ela vai muito mais além disso. Existe uma história que ela é contada assim. Existia ali um camponês que ele trabalhava no campo de farinha. E ele tinha lá um galpão aonde ele guardava um pacote de farinha, que aquele pacote, né, aquele saco de farinha, era muito valioso. Ele tinha lá os seus 30 quilos. Ele só vendia aquele pacote de farinha uma vez por ano, que era o pacote, que era a farinha que trazia ali para ele, né? Vamos dizer ali, o abono salarial dele. Antes da data dele vender essa farinha, ele sempre abria aquela porta do galpão dele e via aquele saco de farinha com o sol iluminando. Ai, que lindo e maravilhoso. Às vezes ele dava até uma limpadinha ali do lado. Saía do galpão. No outro dia, ele voltava nesse galpão, abria a porta, via tudo limpinho, tudo lindo e maravilhoso. Ai, meu saco de farinha tá lá. E fechava o galpão. E isso acontecia sucessivamente todos os dias. Todos os dias ele ia lá, abria a porta daquele galpão, observava de longe aquele pacote de farinha. O pacote de farinha estava lá intacto e ele saía dali feliz, maravilhado. Quando chegou o dia dele vender o pacote de farinha, que ele foi lá pegar esse pacote de farinha, imagina aquele saco de farinha branco que a pessoa levanta e ela traz só o saco e aquela farinha toda esvairida pelo chão e aquele monte de ratinhos saindo. Qual é o moral da história? Eu tive uma perda, eu tive um prejuízo sem perceber. Algo estava sendo destruído na minha vida e eu não vi. Então, algo na minha vida foi destruído em oculto. Por isso que, às vezes, a carta do rato, em determinada pergunta, aonde essa carta sai, ela mostra, assim, energias ocultas que estão destruindo a sua vida sem você ver. Por conta dessa história. Algo que você olha e vê que tá lindo e maravilhoso, mas você não percebeu que existiam coisas escondidas, ocultas dentro daquele saco, sem você ver.
e acabou destruindo ao longo do tempo, que se você tivesse tido mais cuidado, mais observação, mais zelo, provavelmente você teria evitado. Por isso que a carta dos ratos fala sobre coisas ocultas que estão destruindo a sua vida sem você perceber. E isso pode ser em todas as áreas da sua vida. No campo amoroso. Algo foi destruído sem você perceber. E hoje, quando você percebeu, o prejuízo foi grande demais. Então já existia algo sendo destruído. E pode ser energias, sim. Energias negativas de situações que acontecem sem você perceber. Você olha e acha que tá tudo bem, mas por trás não tá nada bem. Por isso que o jogo mostra que às vezes a carta do rato ela mostra pra gente, sim, existem aí vibrações em oculto atrapalhando a sua vida. E ela fala também, mediante essa história, eu quis trazer essa história para você trazer essa história para o seu dia a dia, porque dentro dessa história você encontra palavras-chave que remetem ao rato. Falta de atenção. Porque se eu tivesse tido mais atenção ao abrir aquela porta para ver aquele saco, eu poderia ter pego aquele saco na mão, olhado, observado, tido mais atenção. Então fala sobre falta de atenção. Falta de zelo e cuidado. O rato também fala. Você não zelou, você não cuidou, você não foi lá, não tirou do lugar, não fez a proteção. Então houve um ataque. Um ataque de situações que você não viu e destruíram aquilo que você via e achava que estava muito lindo. Falta de atenção. A falta do foco também. Porque às vezes só de você olhar de longe e perceber, tá ótimo, tá bom, então fica por isso aí mesmo. É falta de foco, de olhar e falar assim, deixa eu ver se tá bom mesmo. Deixa eu observar, deixa eu analisar, deixa eu ver esse saco. Tudo bem que tá bom, mas já faz uns dias que estão aí. Será que tá tudo em perfeita ordem? O teu trabalho, será que tá em perfeita ordem? Você tá abrindo a porta do seu trabalho aí, você tá observando, tá bom, tá ótimo. Será que tá bom e tá ótimo mesmo? Será que não tem alguma coisa errada? Que tá errada e que ela pode multiplicar esse erro? Então fala também sobre a falta de atenção e de erros suscetíveis que podem acumular e trazer grandes prejuízos e perdas financeiras, sim. Porque ele, por falta de não olhar, de não zelar, de não observar e não focar, ele perdeu a farinha, ele perdeu o ouro dele, foi gerado ali um prejuízo sem ele perceber. Então ele cometeu um erro. Então fala, cometi um erro por falta de atenção. A carta do rato também, ela fala sobre multiplicar. Porque o rato, ele se multiplica muito rápido. O rato, ele se multiplica muito rápido. E às vezes, uma pequena falha tua, quando ela não é resolvida de uma forma eficaz, ou quando aquilo realmente não tem uma eficácia, esses ratinhos, esses erros, eles vão se multiplicar de uma forma tão rápida que você vai se perder lá no futuro. Então fala de assuntos que estão mal resolvidos hoje, que podem sim ser multiplicados dia após dia, gerando aí para você grande preocupação, grande prejuízo, grande ansiedade. O rato, ele fala também, por que o rato, dependendo da leitura, principalmente você quando trabalha com tempo, isso vai demorar, e vem a carta do rato. Aí você fala, mas se você tá só na energia ali da palavra-chave, você fala, mas vai ter muito perda. Olha, você vai ter perda nesse tempo aí. Não, não é isso. O rato, ele fala o quê? Rapidez, agilidade. Por quê? O rato, ele só vive correndo. Você já reparou? Quando você vai num lugar que tem um ratinho, principalmente camundongo, porque geralmente as cartas do Lenormand e do baralho cigano são camundongos, que eles são muito mais rápidos e fáceis de esconder. Eles se escondem muito rápidos. E eles correm, então eles são rápidos, ligeiros. Mas por que eles são rápidos e tão ligeiros assim? Porque eles têm medo, ansiosos, estressados. Se eu não correr e não ser rápido, eu posso ser pego por esse gato. Eu posso ser pego por esse humano. Então, eu sou rápido, ágil. Mas eu sou rápido e ágil
no meu estresse. Então, fala assim, de agilidade e de um tempo estressante. E o rato, ele fala também de covardia, de alguém que se esconde. Por isso que, às vezes, quando o rato vem, a gente fala sobre mentiras, alguém que está escondendo algo de você. Porque o rato, ele se esconde para não ser visto. Qual é a verdade do rato? Estou aqui comendo a farinha. Estou aqui destruindo a sua casa. Estou aqui comendo o seu queijo. Essa é a verdade do rato. Eu estou escondendo de você uma situação que para mim é muito bom, mas que para você não é. Então eu me escondo. Então por isso que geralmente, dependendo da leitura que você faz, vamos falar de uma leitura de amor que vem a carta do rato, como é essa pessoa, né? Como é essa pessoa e vem a carta do rato? Aí você vai falar, essa pessoa é uma pessoa que traz perdas e prejuízos para você? É uma pessoa que traz desgaste? Não. É uma pessoa que é muito rápida, ágil. É uma pessoa que ela é muito esperta, mas na espertice dela ela acaba sendo burra. E é uma pessoa que esconde coisas de você. E é uma pessoa que mente, esconde algumas verdades. E é uma pessoa aí, então, que pode causar para você estresse porque ela esconde situações que para ela é muito bom, mas que para você não é. Então é uma pessoa que não dá muito para confiar, não. É uma pessoa Maria vai com as outras? É uma pessoa Maria vai com as outras. Porque o rato é Maria vai com as outras, gente. Numa mesa, é contado também essa história. Eu vou contar para você também que esse tipo de história é muito legal, porque quando você traz a história para você, você traz as palavras que trazem a simbologia da carta, e se você quer usar ela como palavra-chave, tudo bem, mas só de você lembrar da história, você entende que a sua leitura de uma carta só, você pode trazer 2 horas de leitura, porque existem histórias atrás dela. Existe uma história de um banquete do rei, aonde foi preparado esse banquete e foi colocado nessa mesa. Existe um filme sobre esse banquete, que eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro da história. Foi colocado nessa mesa doce, bolo, salgado, queijo, as melhores especiarias que tinham. E existia um ratinho. Aí tinha lá a mesa onde, um exemplo, tinha um queijo, tinha vários, né, ratos comendo aquele queijo. Ele nem sabia se ele gostava tanto daquele queijo, mas ele foi lá porque tinha muito rato. Então eu sou Maria vai com as outras. Eu fui lá comer porque tinha muitas coisas ali, né, muito rato comendo. Então eu achei que aquilo era bom porque tinha muito. Então eu sou Maria vai com as outras. Eu vou aonde se tem mais. E existe também a situação aonde esse ratinho aqui, ele tinha o desejo de comer ali, né, o famoso caldo não sei das quantas de um bolo. Só que a calda do bolo, maravilhoso e magnífico, ficava em cima do bolo. E ele, naquele desespero de ver tantas coisas na frente dele, e ele não tendo foco de absolutamente nada e querer tudo ao mesmo tempo, ele começou então a comer todos os bolos. E ele chegou no bolo onde tinha a calda magnífica, que era aquela calda que ia levar ele ao ápice de tudo que ele queria na vida dele. Ele começou a comer esse bolo por baixo e a calda estava em cima. E ele foi comendo, só que nunca chegava na calda. Então, o que acontece? Ele observou que aquilo não levava ele àquele ápice que ele queria, porque estava demorando demais, muito sacrifício. Ele correu para outro bolo que não tinha calda nenhuma. Então, o que fala? Que a falta da constância dele fez com que ele perdesse aquela calda tão magnífica. Então, a carta do rato fala também sobre a sua falta de constância, de você ter tantas coisas na sua vida e você não consegue focar em nada. Você quer fazer tudo, você quer comer tudo e acaba ali, não come nenhuma coisa, nem a outra, nenhuma coisa, nenhuma outra, estraga tudo que tem pela frente e aquilo que realmente podia trazer de magnífico para você, que era aquela calda maravilhosa no bolo, você não comeu, não chegou. Por quê? Você ficou muito ansioso, queria rápido demais, porque tinha tanta coisa para ser servida ali. Então, a sua falta de foco e a sua falta de constância tirou você do ápice daquela calda tão maravilhosa. Então,
Existem outras histórias, mas se eu vier trazer todas as histórias que você pode trazer para o seu dia a dia, referente ao rato, para enriquecer as suas respostas dentro do seu jogo, e assim, quando você tirar uma carta do dia, ou qualquer uma carta para alguém, você vai olhar para aquela pessoa, e dependendo da contextualização que aquela pessoa traz aqui, em uma carta, se assim deixar, você vai ter 4 horas de jogo em uma carta só. É possível. Porque dentro das questões, dentro da pergunta, ela tem os comportamentos dela e ela tem a história. Se você tem a história do rato, se você entende o comportamento do rato, você não vai ficar baseado em palavras-chave. E quando essa carta vier em qualquer tipo de leitura ou pergunta que você tiver, você vai falar: eu já sei o que essa carta está dizendo. Porque você entende o contexto dela. Ela tem sim a sua simbologia, mas você entende o contexto dela dentro daquela situação que está na mesa. E quando você vai tirar a carta do dia, que vem a carta do rato, você vai usar a simbologia dela. Qual é a simbologia dela? Perca, prejuízo, estresse, rapidez, agilidade, falta de foco. Então, quando você vai tirar a carta do dia, qual é o gancho que você vai usar para trazer essa pessoa para você? Vamos tirar aqui a cartinha do dia. Olha a carta do rato. Você trabalha? Olha, se você trabalha, hoje é um dia bastante estressante. É um dia onde você tem que tomar muito cuidado com a opinião alheia. Porque se você tomar partido e você for Maria, vai com as outras, você vai perder oportunidades de vivenciar aquilo que é seu. É preciso ter um dia de constância, porque na falta da sua constância, na falta do seu posicionamento e do seu foco, alguma coisa pode sair errado. Alguma coisa por trás de alguma palavra, por trás de algum documento, ou por trás de alguma situação que não foi observada por você, ela pode sim gerar aí um distúrbio, um prejuízo aí para você. Então, vamos entender aonde estão esses ratos? Vamos entender o que está em oculto aí no seu trabalho, o que está em oculto na sua vida, porque para sair essa carta aqui o jogo mostra que você está num engano. Tem alguma coisa aí que você está olhando, que você acha que é certo, que você acha que tá legal, exemplo do pacote da farinha, não tá legal não. E você precisa saber. Então faz o seguinte, me chama agora aqui no verdinho, que eu vou fazer questão da gente abrir essas cartas para você e eu vou revelar para você o que tá em oculto. Pronto, você já chamou o cliente para sua mesa. Gente, você gostou? Eu não sei, sabe? Às vezes eu fico postando vídeo aqui, eu não vejo um comentário de vocês. Eu não vejo ninguém falando assim: pô, Gi, eu tô gostando do seu conteúdo. Pô, cara, legal isso que você falou, realmente. Pô, legal, abriu a minha mente. Olha, mas eu vejo isso também. Gente, não tem nenhum desse tipo de comentário. Eu gostaria realmente que esse canal fosse um canal para estudo. Para você também olhar para mim, você escrever aí. É pena que a gente não pode fazer vídeo, né? Mas às vezes, se você quiser fazer um vídeo e me marcar, vamos fazer um vídeo. Sei lá, marca alguma coisa. Gi, olha, realmente isso que você falou, eu acho legal. Mas eu vejo a carta dos ratos nessa simbologia. Eu vejo uma história na carta dos ratos assim. Eu acho legal, porque aí você vai compartilhar isso comigo e eu vou ter uma observação diferente daquela que eu não tinha. Então, eu sempre tô pedindo para vocês comentar, eu sempre tô pedindo para vocês, pô, o que você acha sobre isso? Qual é, né, a sua ideia sobre isso? Ninguém marca nada, ninguém fala nada. Então, eu não sei se as minhas ideias, se os meus estudos estão sendo assim tão legais para você, porque eu sempre tô falando, gente, vamos interagir. Coloca aqui a sua dúvida. Poxa, se você é cartomante que está começando agora, coloca aí as suas dúvidas, vamos interagir. Gi, ó, a carta do rato eu não vejo assim, eu vejo assim. Poxa, fala para mim como é que você vê. Qual é a ideia que você tem diferente da minha? É isso que faz um canal de estudo crescer e a gente se desenvolver. Que o meu intuito é estar aqui trazendo para você um pouco da minha experiência, tá bom? Gratidão, pense sim, se você gostou desse vídeo, além da sua curtida, por favor, escreve aí pra mim, olha, Gi, eu gostei desse tipo de explicação que você deu, quero mais vídeos assim, e eu vejo a carta do rato assim, assim, assim também, ou eu não vejo assim, eu sou extremamente contra isso que você falou. Por favor, eu quero a sua opinião.
Até o próximo vídeo.